Olá, que alegria imensa receber todo mundo que acompanha a gente aqui no canal Mergulhando na Lição. Pode ir puxando uma cadeira, fiquem bem à vontade, porque hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é literalmente o grande motor da nossa caminhada espiritual, a nossa vida de oração. Sabe como é? A gente fala muito sobre orar, escuta bastante também, mas na prática diária do dia a dia, às vezes o sentido real da coisa acaba se perdendo, né? Então, no nosso estudo de hoje, vamos olhar bem de perto para as Escrituras e tentar entender como a oração é de fato a verdadeira essência para mantermos um relacionamento vivo e forte com Deus. Vamos juntos nessa? Bom, vamos direto ao ponto. As nossas orações diárias têm sido conversas de verdade com o Criador? Ou, de repente, viraram só mais uma daquelas listas de tarefas feitas na pressa? Essa é daquelas perguntas que dá aquele nó na cabeça da gente, não é verdade? Porque a nossa rotina hoje em dia é uma correria sem fim. A gente trabalha o dia inteirinho e quando vê acaba tratando a nossa comunicação com Deus como apenas mais um deverzinho a ser cumprido. A gente dá aquele ok mental na caixinha da oração e já sai correndo para o próximo compromisso. Só que a lição de hoje traz um alerta super importante. Orar não é uma burocracia, é o nosso fôlego espiritual. Sem respirar o tempo todo, a gente simplesmente não sobrevive na caminhada. E isso leva a gente direto para o primeiro ponto-chave aqui. A vida de oração é o alicerce absoluto para um relacionamento vivo com Deus. Pensa bem nos nossos relacionamentos humanos, sabe? Casamentos, amizades de longa data, qualquer relação precisa de comunicação constante para não morrer, certo? Se a gente para de falar com quem a gente ama, aquela intimidade esfria na hora e se perde. E com Deus, o princípio é exatamente o mesmo. A nossa saúde espiritual depende totalmente desse diálogo contínuo e super transparente com o Senhor. O texto do nosso estudo é direto ao ponto, não existe outra alternativa. A falta de oração nos leva inevitavelmente a um profundo enfraquecimento da nossa vida espiritual. Mas aí vem a pergunta de ouro. O que acontece quando a gente realmente investe tempo nesse diálogo? O estudo mostra que existem 3 grandes impactos maravilhosos que a oração traz para a nossa realidade. Primeiro, ela fortalece a nossa fé de um jeito muito sólido. Segundo, ela passa a influenciar diretamente as decisões e os rumos da nossa vida. E terceiro, ela impacta as pessoas que estão à nossa volta. O que a Bíblia ensina pra gente é que essa comunhão não fica ali, trancada em segredo no nosso quarto. De jeito nenhum. Ela trabalha por dentro, molda ativamente o nosso caráter e de repente começa a transbordar. As nossas palavras mudam, as atitudes mudam e as pessoas ao redor começam a ser tocadas por essa presença de Deus que a gente passa a carregar. E olha só que contraste interessante que ilustra perfeitamente o nosso grande desafio atual. De um lado, a gente tem aquele perigo constante das práticas superficiais e da autossuficiência humana. Do outro lado, o ideal bíblico, uma comunhão profunda e de total dependência de Deus. É muito bom a gente parar e refletir como é fácil nos dias de hoje trocar essa dependência real por uns hábitos religiosos meio vazios, não é? No meio de todo o caos da semana, a gente acaba deixando a intimidade de lado e começa a confiar no nosso próprio braço, achando que dá conta de resolver tudo sozinho. A gente troca o descanso no Senhor pela nossa autossuficiência e olha, isso vai minando a nossa fé de um jeito que a gente nem percebe. Falando nisso, a gente chega num conceito muito sério que a lição traz, que é a tal da autossuficiência espiritual. E detalhe, isso não quer dizer falta de conhecimento, tá? Ela acontece quando a gente tem a informação toda na cabeça, sabe a Bíblia de cor, entende o que é oração, mas, na vida real, falta aquela prática consistente de depender de Deus todo santo dia. É uma tensão muito delicada que o estudo explora. Nós sabemos que devemos buscar ao Senhor, mas muitas vezes tropeçamos na hora de manter a constância. Aí, caímos nessa armadilha enorme de viver pela nossa própria força e sabedoria, ao invés de buscar a direção certinha que só convivência diária com as Escrituras pode nos dar. Então, o ponto crucial de toda essa nossa conversa de hoje está capturado perfeitamente nesta frase fantástica da lição: a oração não muda apenas circunstâncias, ela transforma o coração. Vamos dar uma pausa e absorver a profundidade disso. É tão comum a gente correr para Deus só quando precisa que Ele conserte alguma coisa externa, né? Um perrengue grande no trabalho, um aperto nas contas, uma crise familiar. Mas a verdadeira oração foca na nossa transformação interna. Ela molda quem nós somos. Talvez Deus nem tire aquele obstáculo do caminho imediatamente, mas Ele faz algo muito maior. Ele trabalha dentro de nós, transformando o nosso próprio coração para que a gente consiga enfrentar qualquer tempestade. E onde é que a gente encontra o grande manual de instruções para isso tudo? Qual é o nosso maior referencial? Exatamente no exemplo supremo, Jesus Cristo. Quando olhamos para os heróis da fé nas Escrituras, a gente vê fragmentos maravilhosos dessa devoção. Pense em Daniel, orando firme mesmo ameaçado pelos leões, ou Moisés, clamando o tempo todo pela presença de Deus.
Mas é em Jesus que a gente encontra a comunhão perfeita. Ele nos mostra de um jeito muito claro que uma vida inteiramente conectada com Deus pela oração não é só uma ideia abstrata. É de fato a única base verdadeira para ter uma caminhada sólida, vitoriosa e que transforma a história da gente neste mundo. Certo, mas e na prática? Como é que a gente traz toda essa riqueza espiritual para o nosso dia a dia? A lição preparou um caminho prático bem direto, em 3 passos. Passo número 1. Desenvolver de propósito um hábito diário. Isso significa, sim, ter que separar aquele tempo e lugar sagrados. Passo número 2. Buscar a Deus com sinceridade e muita constância. Não dá para bater na porta do céu só na hora da crise. Precisamos dessa constância na alegria também. E o passo número 3. Permitir que esse tempo de oração e esse contato com a palavra molde de verdade as nossas atitudes e as decisões que tomamos ao longo da rotina. É assim, um passinho de cada vez, que a gente constrói essa vivência real com Deus. E para a gente amarrar o nosso estudo de hoje com chave de ouro, temos um versículo lindo para guardar no coração. É o Salmo 116, verso 2, que diz assim: Eu o invocarei por toda a minha vida. Que declaração poderosa! O grande convite que fica para nós hoje é exatamente esse. Deixar esse versículo fazer eco nas nossas rotinas mais comuns. Vale muito a pena a gente se perguntar agora, como nós podemos, começando de hoje mesmo, transformar cada momentinho do dia numa oportunidade de invocar essa presença de Deus que transforma tudo. Fica aí a reflexão. Foi maravilhoso mergulhar na palavra hoje com todo mundo aqui. Um abração para vocês, que Deus acompanhe cada passo do dia e até o próximo estudo.